Vamos assim abrir na Bíblia em Salmos 126. Salmos 126. Quem está aí fora, todo mundo aqui dentro, aqui tem cadeira suficiente para todo mundo.
Salmo 126. Do 1 ao versículo 5. Amém? Quem for achando, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, as nossas torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo separarão. Eu peço assim à irmã Silvanete que faça uma oração de gratidão ao Senhor. Que esse acampamento, a palavra que a gente tem como liderança é gratidão. Vamos baixar as nossas cabeças para falar com o nosso Redentor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, porque antes que chegássemos aqui, o Senhor já estava. Nós louvamos e agradecemos o santo nome do Senhor, o excelso nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a partir do momento que há a nossa conversão, o Teu Espírito Santo vem habitar em nós, então Ele já está neste lugar. Mas nós pedimos assim ao Espírito Santo que o Senhor venha se manifestar no nosso meio de uma forma sobrenatural. Venha, ó Deus, se manifestar de uma forma tal, ó Deus, que não consigamos ficar em pé, como diz a Tua palavra. Vem encher esse templo, meu Deus e meu Pai. Vem encher este lugar com a Tua glória, porque se o Senhor não estiver aqui, tudo será em vão. Deus, venha abençoar, ó Deus, o grupo de louvor, porque se o Senhor não estiver, ó Deus, ministrando na vida deles, tudo será em vão. Deus, vem ministrar a palavra aos nossos corações, porque se o Senhor não estiver presente, será em vão. Deus, se o Senhor não estiver aqui neste lugar, tomando a direção das nossas vidas, de tudo quanto intentamos fazer aqui neste lugar, se o Senhor não estiver à nossa frente, tudo terá sido em vão. Então, ó doce Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade no nosso meio, do sentido de se manifestar da forma qual o Senhor quiser. Mas pedimos, rogamos a Tua presença que seja manifesta, que o Teu amor seja visto e sentido, que esse louvor, Deus, suba as Tuas narinas como aroma agradável ao Senhor, e que toque o trono da graça, e que o Senhor derrame, Deus, sobre nós nessa noite. Como diz a Tua palavra, ó, se fendesseis o céu sobre este lugar nessa noite, ó Deus. Ó, se fendesses os céus. Deus, retira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não vem de Ti, tudo que nos impede de estar na Tua presença. Tira de nós, Deus, toda dispersão. Tira de nós, ó Deus, toda preocupação com o que está lá fora. Tira de nós, Deus, no poder do nome de Jesus, tudo, ó Deus, que quer roubar a Tua palavra, Pai. Não permita, ó Deus, que a Tua palavra seja roubada, mas que os nossos corações sejam terrenos férteis, Deus. Terrenos férteis para recebermos a Tua palavra, como diz lá no livro de Ageu. Veio a palavra do Senhor. Que hoje possamos dizer: hoje veio a palavra do Senhor, por intermédio, ó Deus, do Teu Filho, o pastor Rosentino. Veio a palavra do Senhor até nós. Espírito Santo, quebrando o nosso coração, nos aquieta, ó Deus, na Tua presença, que nada nem ninguém venha tirar a nossa atenção. Pelo poder do nome de Jesus é que oramos agradecidos a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. João, vou ter a palavra. Graça e paz, amém? Amém. Boa noite. Acho que vocês estão dormindo.
Eu queria que nesse momento vocês se colocassem de pé. Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Vamos estar conversando com Ele, para que Ele venha estar tocando os nossos corações nessa noite. Ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito o sobrenatural nas nossas vidas, ó Deus, desde o primeiro dia de acampamento. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ministrado os nossos corações, ó Deus, desde o primeiro dia. Nós cremos que o Senhor ainda vai fazer infinitamente mais do que pedimos. Vamos estar entoando mais um cântico ao Senhor. Eu queria que neste momento ninguém ficasse de boca fechada. Eu costumo falar isso porque muitas das vezes a gente está cantando e tem outros conversando ou está disperso. Mas aqui é o seu momento com Deus. Então, o seu momento com Deus, ninguém pode roubar a presença do Senhor na sua vida. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor.
rememorar algumas coisas com vocês. Sem olhar no papelzinho que vocês os têm na mão para o benefício próprio, quem acertar as 5 perguntas que a gente trabalhou hoje pela manhã ganha um copo d'água. Qual foi a primeira pergunta? Certo. Então vamos lá. Qual foi o tema? A oração sacerdotal de Jesus. Ok, a oração sacerdotal de Jesus. Muito bem. E dentro dessa oração sacerdotal nós trabalhamos o subtema. Qual foi o subtema? Alguém lembra? Eu vou lembrar vocês porque talvez não tenha ficado claro. Uma oração do santificador ao Deus Santo em favor do pecador. Esse foi o subtema o tema principal é justamente a oração sacerdotal de Jesus, correto?
E o subtema que a gente trabalhou foi a intercessão do santificador ao Deus Santo em favor do pecador. E aí nós tentamos responder 5 perguntas. Alguém lembra quais são as 5 perguntas? Qual é a primeira? Quem são Deus? Onde estão? Não, tá certo. Pode olhar no papelzinho agora, ninguém ganhou o copo d'água. Agora pode olhar no papelzinho, não tem problema, que o papelzinho é seu, você tem o direito de olhar. Tudo bem. Qual é a primeira pergunta? Quem são os seus? E quem são os seus? Aqueles que eram no mundo. Ok. Qual a segunda pergunta? Onde estão? No mundo. Muito bem. E qual é a próxima pergunta? De onde são? De onde são? Não são desse mundo. O que fazem? São enviados ao mundo. Muito bem. Quem são os seus? Aqueles que são de Cristo. Isso, aqueles que são de Cristo, a igreja. E qual é o desejo de Jesus para essa igreja? Não está anotado aí, eu falei no final. Isso, o desejo de Jesus para esse povo que é seu, para a sua igreja, é que sejamos aperfeiçoados. Aonde? Aonde geograficamente? No mundo. Através? Correto. Então nós estamos nesse mundo. Então vamos tentar fazer o link. Nós falamos mais ou menos sobre o que ontem? Pecado. Certo? Qual foi o tema? Né? As duas notícias, a má notícia e a boa notícia. Qual foi a má notícia? Todos pecaram. Correto? E implica o quê? Na verdade, esse pecado trouxe consequência, nós atraímos a ira de Deus. E essa consequência implica em quê? Esse pecado implicou em atrairmos a ira de Deus. Em segundo lugar, recebemos as consequências. Quais são essas consequências? Judicial, a procura. Isso. Qual é a primeira? Natural. Segunda? Terceiro? Judicial. Muito bem. É isso mesmo. Então, somos nós. É eu e você. Nós estávamos totalmente depravados. Então, nós atraímos a ira de Deus. Essa ira de Deus trouxe consequência natural para nós, a consequência da procura e também uma consequência judicial. Mas o bom é a gente saber que também a gente recebeu uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Qual é a boa notícia? Jesus veio. Jesus veio, Ele é a luz, Ele veio clarear aqueles que estavam em densas trevas. Então, Jesus veio para esse povo, só que esse povo continua nesse mundo sobre os efeitos da queda. Então Jesus, agora no texto que nós trabalhamos pela manhã, ele ora ao Pai que é santo em favor dos pecadores que foi resgatado do mundo, mas que ainda estão nesse mundo e que não são desse mundo e que foram enviados ao mundo para resgatar a vida, para trabalhar com nova vida. E esse povo é o povo de Deus, é a igreja. O desejo do Senhor é que esse povo seja aperfeiçoado por meio da palavra, para que chegamos em uma só unidade, o Deus Santo com Jesus, que é santo, e o santificador com os pecadores. Esse é o grande enigma do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo tem poder para fazer tudo isso. Está ligado? Desperta antes que anoiteça. Enquanto a irmã Mila cantava e ministrou, agora feche os seus olhos e adora o Senhor. Eu orava: o Senhor, que eles te adorem, mas que não durmam, porque a tentação é grande. No acampamento, a gente cansado, cantar com o olho fechado. Eu sei que você pode adorar, e é muito bom. Agora eu estava torcendo para que vocês não dormissem, porque o risco é grande. Alguém quer brincar social depois? Quem quer brincar social depois do culto? Fala assim: eu. Quem quer? Só quem quer. Pronto. Ficaram com medo de dizer o seguinte: então quem quer brincar social vai prestar atenção no culto. Ficaram com medo, né? Mas não tem problema. Então, já que você não vai brincar social, gaste suas forças todinho no sermão, prestando atenção, ficando acordado, ficando bem atento. Porque lá na Sagrada Escritura, se não me salva a memória, no livro de Atos, capítulo 9, diz a palavra do Senhor que um dia Paulo estava pregando
Um jovem cochilou, caiu e morreu. Não é Paulo que está pregando aqui, mas vai que você dorme. Eu não estou dizendo que você vai morrer. Eu estou dizendo que evite dormir, que vai que aconteça alguma coisa. Não é? Então, detalhe. Paulo orou lá e ele ressuscitou. Se alguém tiver coragem de passar a noite com um morto aí orando para ver se ressuscita, você está feito. Agora se não, então não cochile, para que você não caia da cadeira e para que você não durma. E o pior é que esse negócio agora de celular, né? Todo canto tem celular. E pode ser que tenha uma câmera aqui. Aí em algum lugar pode ter uma câmera. Imagine, depois o pessoal que não veio para o acampamento, aparecer sua cara lá, dormindo, e o óleo da unção correndo. Então, irmão, não faça isso, não durma para você não pagar um bico, certo? Então tem câmera de tudo quanto é lado aí, fique atento. Hoje nós temos Facebook, Twitter, Instagram, é vídeo de tudo quanto é lado. Então, muito cuidado com a sua performance no culto. Senão os irmãos lá falam, fulano estava só na unção. Olho fechado, joelho curvado e o óleo da unção escorrendo, como o óleo que desce da barba de Arão. Então, fique atento no culto, não durma. Mais do que isso, porque como disse Mila na sua ministração, porque é um momento especial onde Deus quer falar aos nossos corações, onde Deus quer falar ao meu coração, onde Deus quer continuar falando aos nossos corações. O homem caiu, a luz veio, Jesus restaurou, Jesus perdoou, esse homem está no mundo, Jesus intercede por ele, e agora Jesus, por meio do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, ele deu uma nova vida ao homem. Nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu e você somos um povo novo. E a palavra do Senhor diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, você está no mundo velho, no mundo quebrado, mas o que Deus espera de nós é que o nosso comportamento, a nossa conduta seja diferenciada nesse mundo. Por isso que na noite de hoje eu quero refletir com você sobre a nova vida do novo homem. Esse é o tema da mensagem da noite de hoje. A nova vida do novo homem, com base em Romanos capítulo 6, texto que faremos a leitura nesse exato momento, se Deus assim permitir. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Aqueles que forem contagiados pelos irmãos que se colocaram de pé, que fiquem de pé também nesse momento para que façamos a leitura da Sagrada Escritura. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Para que vocês participem de uma maneira ativa, nós vamos fazer leitura alternada. Mulheres, versículos ímpares, homens, versos pares. 1, 2, 3, valendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como veremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois não manteve vivo, e não viver para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não
e morte, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vem confere as felizes, esse mesmo a quem obedeceis sois certos, seja o pecado para a morte, ou o pecado para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora eu estava em pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Uma vez entregados no pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como obedeceis vossos membros para a da impureza e da palavra para a glória. Assim obedeceu agora os vossos membros para servirem à santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estabelecemos em relação à justiça. Naquele tempo, que fostes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom é gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus continue falando no nosso coração na noite de hoje, através da reflexão da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos? Ixi, quase espero falar para poder sentar, tem um bocado sentado. Não sei se sentou, se caiu, mas fique tranquilo, meus irmãos, nós vamos ser breves. Na noite de hoje, o apóstolo Paulo apresenta um texto para nós, aonde ele vai mostrar o quanto nós devemos saber nos relacionar com a graça que nos alcançou. Porque a graça que nos alcançou nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão do pecado, mas não nos dá uma carta para vivermos com libertinagem, nem tampouco com liberdade para praticarmos a nossa própria vontade. E se nós observarmos, o apóstolo Paulo começa justamente no capítulo 6, fazendo uma pergunta, aonde nos faz entender que havia uma grande discussão, uma vez que nós somos salvos, nós temos liberdade para fazer o que a gente quer, para viver da nossa maneira, para viver do nosso jeito. E ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que o apóstolo Paulo já havia trabalhado também a questão de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o fato de nós sermos alcançados pela graça, de nós estarmos na graça, debaixo da graça e não debaixo da lei, isso não nos dá o direito, isso não nos dá a carta de liberdade para a gente viver a nossa vida do jeito que a gente quer. A gente precisa entender o seguinte, que quando um senhor ele comprava um escravo, não significa necessariamente que aquele escravo ia para onde ele quisesse, mas os direitos sobre a vida daquele escravo passavam a ser daquele senhor que o comprou. Então o que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo começa algumas das suas epístolas, ele começa dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Inclusive a palavra que aparece lá traduzida para servo é a palavra que dá a origem à palavra escravo. O apóstolo Paulo está dizendo que agora ele é escravo do Senhor. Ele serve ao Senhor, ele pertence ao Senhor, a vida dele é do Senhor, a vida dele é governada pelo Senhor. Ele vai viver para fazer a vontade do Senhor e não é a vontade dele. E é por isso que ele vai dizer em outro lugar que agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo ele faz questão de, por meio da santa palavra, mostrar para nós que uma vez que nós experimentamos uma nova vida, uma vez que nós somos libertos do pecado, essa liberdade do pecado não é uma liberdade para que a gente viva do nosso jeito, da nossa maneira. Inclusive, amanhã à noite, se não me falha a memória, nós vamos falar sobre ser guiados pelo Espírito, com base na teologia do apóstolo Paulo. Então aqui o apóstolo Paulo já começa a prefigurar para nós a importância de ter a nossa vida totalmente conduzida pelo Espírito Santo.
Então a nossa vida agora é uma vida que deve agradar àquele que nos comprou. E é por isso que também o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele vai dizer que nós não fomos comprados mediante ouro ou prata, mediante coisa corruptível, mas nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Então agora nós pertencemos a Jesus, eu pertenço a Jesus, você pertence a Jesus, a nossa vida pertence a Ele, e nós devemos andar em conformidade à sua palavra. E é por isso a razão que nós estudamos esse tema, praticando a verdade e andando na luz. Porque a verdade é a verdade de Deus que está em Cristo, onde Jesus Cristo é a própria verdade. Andar na luz é andar em conformidade à vontade de Cristo, porque Ele é a própria luz, Ele veio para ser luz dos homens, Ele é o caminho, Ele é o único que nos conduz a Deus. Então agora a nossa vida deve ser uma vida em conformidade com a santa palavra do Senhor. Então a nova vida do novo homem, ele vai nos levar a nos atentar para 3 coisas importantes. Eu quero trabalhar essas 3 lições para nós na noite de hoje de uma maneira bem sucinta, para que você não durma, para que você não canse. Eu também não quero te explorar, porque eu já estive desse lado e também eu sei o quanto é difícil ficar sentado ouvindo a pregação depois de 2 dias já de banho, né? Depois de uma madrugada de social, depois de uma madrugada onde muita gente tomou SUS pensando que era de fato a volta de Cristo, mas só era uma peça. Quem tomou um SUS pensando que era a volta de Cristo, fica atento, porque vai ser mais forte o negócio aí. Então, na noite de hoje nós vamos trabalhar 3 lições importantes a respeito da nova vida do novo homem. Em primeiro lugar, sabeis que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Vamos reler novamente o verso 1 ao verso de número 10. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, nós morremos para quem? Nós morremos para o pecado. Ou seja, o pecado não tem mais nenhuma relação direta com nós, no sentido de nós pertencermos a ele, no sentido da gente ser escravo dele. Então, quando alguém é alcançado pela graça de Cristo, ele é liberto das garras do pecado. O pecado, ele pode até pecar, porque o ser humano está sujeito ao pecado, mas ele não é mais escravo do pecado. Ele não está mais dominado pelo pecado, ele não vai mais ser dominado pelo pecado, pelo contrário, ele vai lutar pelo pecado, porque ele já morreu pelo pecado. A gente usa muito essa linguagem quando a gente fica com raiva de alguém, quando alguém faz algo que desagrada a gente diz o quê? Aquela pessoa para mim morreu, cortou o relacionamento. Então, nós estamos mortos para o pecado, cortou o nosso relacionamento com ele. Ele não domina mais a gente. A gente não vai fazer o que ele quer, a gente vai fazer o que Deus quer, lutando contra o pecado. Então nós é quem temos que dominar nosso pecado, e esse é um princípio bíblico desde o início da criação. Um dia Deus vai conversar com Caim. Caim está com raiva de quem? Vocês têm certeza? Caim estava com raiva de quem, gente? Caim estava com raiva de quem, gente? Vocês têm certeza que estava com raiva de Deus? É de Abel mesmo, tá certo. Eu só queria que vocês tivessem certeza. Era de Abel mesmo. Caim estava com raiva de Abel. Aí Deus vai conversar com Caim e fala o seguinte: o que está acontecendo? Por que teu semblante está assim? Aí ele começa a questionar. Aí Deus fala o seguinte para Caim: o teu pecado está sempre diante de ti. Cumpre a ti dominá-lo. Então ele já o estava prefigurando para aquilo que Cristo iria fazer com o novo homem. Cristo veio nos libertar e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Certo dia, alguém colocou no Facebook, alguém estava de dieta e colocou no Facebook: essa noite não resisti, as minhas tripas mandando eu ir para a geladeira, e eu não resisti, obedeci e fui para a geladeira e comi de tudo. Aí alguém colocou embaixo: se você não é capaz de dominar suas próprias tripas, você é capaz de dominar sua vida? E eu falei: como é que bota aquela mãozinha lá? Dê um like. Mas tá certo, se uma pessoa não consegue dominar as tripas, se a pessoa não consegue dominar uma vontade de comer na geladeira de madrugada, Deus está falando que tem alguém aqui que de vez em quando faz isso. Não é revelação não, talvez você se identificou. Nós precisamos controlar a nossa vida. Às vezes o desejo de pecar vem porque a nossa natureza é pecaminosa. O desejo de contrariar a vontade de Deus vem porque nós somos pecadores.
Mas o que a palavra de Deus é, nós morremos para o pecado, lembre-se disso. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. É nós que temos domínio sobre o pecado. Você pode até errar, eu posso errar, nós podemos cair, mas isso não é uma praxe. Não deve ser algo programado. Não deve ser algo pré-programado. Não deve ser algo idealizado. Porque nós não estamos na escravidão do pecado. Você pode controlar as suas emoções, os seus desejos, nós podemos fazer isso. Versículo 4, a igreja, por gentileza. Perdão, versículo 3. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, a morte de Cristo foi também a nossa morte, a morte do velho homem. Quando Cristo ressuscitou, ressuscitou com ele um novo homem. E por que fala semelhança de Cristo? Porque Cristo ressuscitou e não mais morreu. Logo que nós ressuscitamos com Cristo, nós também não mais morremos para o pecado. Nós não mais voltamos para o estado de antes. E se nós voltarmos para o estado de antes, é alguém que não deve estar lá, mas que está por conta do seu pecado. É como diz a palavra do Senhor: o cachorro voltou ao seu próprio vômito, e a porca voltou para a lama. Então nós estamos mortos para o pecado. Nós devemos considerar isso. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém. Então, quando nós somos alcançados pela graça, nós somos perdoados. E hoje nós podemos vencer o pecado porque Cristo nos habilita para isso. Então, talvez, às vezes você fica com dificuldade para assumir o compromisso. Não sei quantos aqui já são membros professos na sua igreja. Não sei quantos aqui de vocês já são batizados, firmados no Senhor. Você fala o seguinte: não, eu não estou preparado. Eu ainda faço muita coisa errada, eu ainda erro. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus vai te habilitar e te habilita para lutar contra o pecado. Amém. Então todos nós, quando somos atraídos pela graça de Deus, a graça de Deus não nos habilita para vivermos do nosso jeito, mas a graça de Deus nos habilita para vivermos em conformidade à vontade de Deus. Vamos continuar a leitura do texto, que diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ressuscitado uma nova criatura. Sabendo isso, que foi crucificado com ele quem? Quem? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como quê? Como escravo. Nasceu uma nova criatura. Se alguém quer entrar na fonte da juventude, a fonte da juventude é ter uma nova vida com Cristo. Amém. Ele está escrevendo uma nova história. Ele pode escrever uma nova história para cada um de nós. Isso é o grande enigma, e essa é a grande majestade do Evangelho chegando até nós. Porque Cristo chega até nós, e o vislumbre da glória de Deus é justamente saber que nós somos pecadores, e saber que quando nós nos arrependemos e quando Cristo nos alcança, uma nova história pode ser começada a partir de um velho homem. De um velho homem que morreu e nasceu uma nova criatura. Interessante que Deus revela o seu amor por nós, mas ao mesmo tempo Ele revela o poder transformador do Evangelho. Eu já dei esse exemplo em algum lugar, mas vou fazer aqui novamente. O pecado veio ao mundo por meio de quem? Quem foi o principal agente do pecado no mundo? Quem? Então vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem acha que foi por meio do diabo? Não vamos mandar você levantar a mão, né? Porque está sendo filmado. Quem acha que foi o diabo, fica olhando para mim que eu vou perceber que aí você vai entender que foi. A gente começou a olhar para o rio. Quem acha que foi Eva? Ou Eva está com moral com vocês, hein? Quem acha que foi Adão? Sabe quem foi? Eva. Eva olhou para o fruto, viu que a fruta era boa, agradável para o entendimento, desejável aos olhos. Ela foi lá, comeu e deu para o seu marido.
e ele comeu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, depois você pode olhar, ele vai dizer que quem primeiro caiu foi a mulher e depois o homem. Mas calma, mulheres, calma, não sai daqui agora a pregação não, calma, deixa eu terminar a pregação. Não quero comprar inimizade com vocês, vou explicar tudo direitinho. Foi através da mulher, sim, que o pecado veio ao mundo, que o pecado veio ao mundo. Então talvez seria uma história triste da humanidade. Seria uma história triste, o primeiro casal, a primeira mulher que veio para ser auxiliadora, para quem deveria vir a procriação da natureza, ser fecundo, crescer e multiplicar, o diabo usou para que o pecado visse ao mundo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De onde nasceu o descendente da mulher, o Filho de Deus, para quem veio a redenção para toda a humanidade? Aleluia. Da mulher. Gostaram, foi? Eu falei, espero que o que eu quero dizer, gente, é o poder de Deus através do Evangelho. Então a serpente talvez tenha muito que comemorar, destruir o plano de Deus. Peguei a mulher que ele fez para ser auxiliadora, enganei ela enganou o homem, está tudo destruído. Mas Deus, lá em Gênesis 3, versículo 15, ele faz a promessa que o descendente da mulher esmagaria as cabeças da serpente. Então depois que Abel morre, ou melhor, depois quando Eva vai ter o seu primeiro filho, ela diz que com a ajuda do Senhor ela teve um filho varão. Ela já achava que o descendente da mulher já iria nascer dela. Ela já entendia que Deus estava começando a trabalhar no plano. Quando a gente vai ver uma das histórias mais desesperadoras da Sagrada Escritura, chamado Ana, porque não tinha filho. Não era porque Ana não tinha filho que ela chorava apenas. Não era porque Ana queria ter um filho de qualquer jeito. É porque toda mulher do povo de Deus, ela esperava que ela seria usada por Deus para que o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, nasceria dela. As mulheres do povo de Deus tinham expectativa. E um dia Deus usou uma mulher para que daquela mulher nascesse o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E Cristo Jesus nasceu da mulher, nos fez vitorioso e nos habilita para vivermos em comunhão com Ele, fazendo destruir todo e qualquer intento de Satanás contra a vida do povo de Deus, procurando anular o propósito de Deus para a nossa salvação. Então o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Ele muda a situação mais terrível. Talvez as mulheres, como vocês ficaram, poderiam ter uma história triste, teriam uma história desesperadora, porque ela contribuiu para a queda do homem. Mas essa mesma mulher que um dia foi usada para a queda, Deus usou para a manifestação do seu poder através do nascimento do seu filho. Esse é o poder do Evangelho. Meus irmãos, então comigo não é diferente, com você não é diferente. Ele nos deu uma nova vida, para que agora essa nova vida seja uma vida que o agrade. Então a nova vida do homem, ela consiste em saber que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então para vivermos a nova vida de santidade, precisamos saber e compreender algumas coisas fundamentais. Primeiro delas, precisamos conhecer a verdade e obedecê-la. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está mostrando que a verdade é que Cristo veio ao mundo, que nós somos perdoados, nós éramos depravados, recebemos o perdão e agora a nossa vida é para Deus. Nós precisamos entender que nós morremos para pecados e nós precisamos entender também que nós somos mortos, sepultados e ressuscitados com Jesus Cristo. Então, uma vez que nós somos mortos, que Jesus morreu, nós somos mortos com Ele. Quando Jesus foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Quando Jesus ressuscitou, nós somos ressuscitados com Ele. O que nos falta? Quando Cristo, na consumação dos séculos, consumar a sua glorificação, nós seremos glorificados com Ele. Porque agora nós somos um povo dele, comprado para Ele, para andarmos em conformidade à sua vida. Segunda lição. Primeiro, qual foi a primeira lição? Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em segundo lugar, considerávamos mortos para o pecado e totalmente vivos só para Deus. Em primeiro lugar, nós estamos mortos para o pecado. Em segundo lugar, nós estamos vivos para Deus. Eu convido você a ler comigo o versículo 10 e 11. A igreja, versículo 10 e 11. 1, 2, 3, valendo. Uma vez para sempre morreu para o pecado. Amém. Deus nos abençoe. Também, vamos ler novamente.
Ficou parecendo o hino nacional quando a gente canta sem saber algumas partes. A gente só pega o finalzinho e vai acompanhando, né, galera? Eu vou falar para ficar mais claro. Verso 10 e 11. 1, 2, 3, valendo. Pois uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive para Deus. Assim também vós considerais os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês podem ler mais uma vez o verso 10 e 11, por gentileza? Morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pera ainda, não é o mesmo versículo que se repete? Olha aí, eu vou dar um tempinho para você olhar. Não parece ser o mesmo versículo que se repete? Quando eu anunciei o primeiro ponto, eu anunciei como? Sabeis que estás mortos para o pecado e vivos para Deus. Qual é o segundo ponto? Considerai-vos mortos para o pecado e totalmente vivos para Deus. Por quê? Porque essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer trazer aqui, justamente no versículo 11. Eu pedi para vocês lerem novamente, não é porque ficou feio, é para vocês refletirem. E vou ler novamente o versículo 10 diz: pois quanto ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: gente, leve isso em consideração. Não deixe isso passar em branco. Vocês devem considerar que vocês agora devem viver totalmente para Deus. A ideia é abandone totalmente a escravidão do pecado. Entenda que vocês vivem totalmente para Deus. Tem uma brincadeira de criança que eu gosto muito, que eu aprendo muito com essa brincadeira. Criança ensina muita gente. Eu não sei quantos de vocês conhecem a brincadeira. Talvez muitos já esqueceram porque vocês já estão na idade avançada, mas eu lembro. A brincadeira de criança, ficava um bocado de criança lá longe e alguém ficava aqui e gritava: o mestre mandou. Aí mandou fazer o quê? Mandou fazer o quê? Tá vendo como vocês são velhos? Não lembram nada. Fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Então qual é essa qualquer coisa? Quem lembra dessa brincadeira? Não é boca de pano, não. Então, o que acontece com o cara é o seguinte: o mestre ia mandando, e o que era que a criança que estava lá fazia? Dá 2 passos de gigante. Aí dava 2 passos de gigante. Até chegar onde? Até chegar o mestre. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: gente, vocês têm um Senhor a quem comprou vocês, vocês pertencem a Ele. Vocês devem fazer tudo aquilo que o mestre mandar. Vocês devem viver uma vida de obediência. Talvez alguém meditando nesse texto escreveu o hino: em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito. Parei. Satisfeito? Guardar. Obedecer com satisfação. Ter prazer em obedecer. Você já viu? Isso não é uma chantagem. É mostrando o quão importante é a gente reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, Paulo está falando: gente, considere que vocês morreram para o pecado, então agora vocês estão vivos totalmente para Deus. É como se ele estivesse falando que vocês estão vivos porque Deus deu a vida a vocês. Qual era o nosso estado? Estado de morte. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Então a nossa segunda lição é: considerai-vos mortos para o pecado e totalmente vivos para Deus. A minha vida e a sua vida é totalmente para Deus, tá ligado? Muito bom isso aí. São 2 aspectos que nós devemos considerar: o aspecto negativo e o aspecto positivo. Quais são os 2 aspectos, o negativo e o positivo? Quem se habilita a dizer? Eu tenho anotado aqui, você não tem aí. Mas com base em tudo aquilo que ele está dizendo, com base no texto, quais são os aspectos? Qual é o aspecto negativo? É um aspecto negativo e um aspecto positivo. Qual é? Pode falar, é isso mesmo. Vocês estão certos. Pode falar.
Aspecto negativo: você está morto para o pecado. Aspecto positivo: você está vivo. Se você está vivo, isso significa que você pode sim obedecer a Deus e fazer a sua vontade, porque Ele é quem nos conserva em vida para fazermos a sua vontade conforme a sua graça. Rememorando a lição de manhã: onde estão? No mundo. Onde estão? No mundo. Nós estamos no mundo. E Jesus está orando ao Pai para que o Pai guarde, para que o Pai proteja, para que o Pai os santifique, para que eles sejam aperfeiçoados aonde? No mundo. Isso é possível se nós estivermos vivos em Cristo Jesus. Terceira e última lição. Qual é a primeira lição? Saber que não pecar as vistas para Deus. Segundo ponto, segunda lição. Considerar as mortos para o pecado, mas totalmente. Então há uma diferença. Saber, caráter de informação. Considerar aspecto de a gente entender a nossa necessidade de viver em conformidade. Considerar tudo aquilo que foi feito. Levar em consideração o sacrifício de Jesus. Em último lugar, esteja à disposição do Senhor. Já que você está morto para o pecado, já que você está vivo para o Senhor, esteja à disposição do Senhor. Nós falamos que nós estamos mortos para o pecado, nós concordamos com isso. Nós falamos que nós estamos vivos para Deus, mas será se nós estamos dispostos ou à disposição do Senhor? Quem é aqui que se habilita a dizer como é as nossas orações na igreja no culto missionário? Deus me capacita para pregar a tua palavra. Oh, menina crente. Você é de onde mesmo? Macedônia? Macedônia. Em algumas igrejas que eu passei por aí, o pessoal fala o seguinte: Deus, levanta missionários para levar a tua palavra. Levanta missionários para a faixa de Gaza. Levanta missionários para a África do Sul. E se tiver uma irmãzinha do lado falar que seja você, não, Senhor, tem tanta gente mais sabida do que eu. Sabe por quê? Porque nem sempre nós estamos à disposição do Senhor. A gente quer que os mais jovens tenham disposição. Os mais jovens querem que os mais experientes tenham disposição. E aí fica aquela luta e não se coloca à disposição. Então, quando nós entendemos que nós somos alcançados pelo Senhor, pela graça do Senhor, livres da escravidão do pecado, esse povo está à disposição do Senhor. Tem um texto em Levítico que me deixa fascinado. O texto vai dizer o seguinte, falando da lei da escravidão, e diz o seguinte: se um escravo ele está satisfeito com o seu senhor e não quer ficar livre do seu senhor e quer servi-lo para o resto da vida, ele deve encostar a sua orelha na parede e a sua orelha deve ser furada com uma suvela para marcar que a orelha dele está furada, que ele pertence eternamente ao seu senhor. Lá em Levítico vai dizer isso. Eu acho fantástico isso. Ele é escravo e diz o seguinte: eu tenho tanto prazer em servir o meu Senhor que eu quero mostrar que eu pertenço a Ele e quero viver eternamente servindo. A ideia que o apóstolo traz é uma ideia levítica, mostrando para nós que se nós queremos servir o Senhor, nós devemos ter a marca do Senhor em nossa vida e dizer: Senhor, estou à tua disposição. Tem um texto, uma música que diz: como um farol que brilha em noite, como ponte sobre as águas, ponte sobre as águas. Para que essa ponte sobre as águas que nós queremos ser? Para ligar outras pessoas a Deus através de nós. Será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Será que nós estamos dispostos ao Senhor? Eu queria convidar você a gente fazer a leitura do verso 12 a 23. Fique tranquilo, já estou caminhando para o final. Estou muito feliz com a atenção de vocês. Não sei se é acabei de cair da cadeira ou quero ser edificado, mas eu agradeço a atenção de vocês. Glória a Deus por isso. O versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis a quem? As suas paixões. Então, se nós morremos pelo pecado, nós não devemos obedecer mais os nossos desejos, as nossas vontades pecaminosas. Continuamos a leitura do texto que diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo como instrumento, mas como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, uma vez que nós somos libertos, a nossa vida
deve ser para ser servido ao Senhor. Eu aprendi muito com a música do pastor Daniel Souza, que eu gosto muito dele. Uma música chamada Trabalhadores. E no refrão ele vai dizer: somos teus pés andando em toda a sua parte. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Nosso corpo agora é instrumento de justiça para que a vontade de Deus seja feita na salvação de pessoas através da nossa vida. Eu fico achando interessante na visão que o profeta Isaías teve. No capítulo 6 ele teve a visão da glória do Senhor. Mas ele teve a visão de quem ele era. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Depois ele disse que veio um anjo, que pregou uma brasa, que tiraram com um tenaz, tocou na sua língua, e seus pecados foram perdoados. Depois que ele foi perdoado, ele disse que ouviu uma grande voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas por que essa voz ouviu? Porque o texto começa: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime. Ou seja, Uzias morreu, um rei bom, que serviu a Deus, que muito ajudou o povo. Agora o povo estava sem rei, sem liderança. Aí sabe quem é que aparece diante de Deus? Isaías. Sabe quem aparece diante de Deus? Isaías. Pô, inteligente, foi isso mesmo. Mas sabe qual era o currículo de Isaías? Um pecador. Sabe qual era o currículo de Isaías? Um pecador que habita no meio do povo de impuros lábios. Sabe qual era o currículo de Isaías? Um homem impuro que não merecia a graça de Deus. Sabe qual era o currículo de Isaías? Alguém com o coração contaminado pelo pecado. Mas foi assim que ele se apresentou para Deus, com esse currículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu graça. Justamente com isso somos salvos pela graça. Então Deus pegou o currículo de Isaías, falou: tu é pecador? Então eu vou te perdoar. E ele viu o anjo que perdoasse os pecados, a simbologia de Cristo, tipificando Cristo, aquele que Cristo faz por nós. Tocou na língua dele, os pecados dele foram perdoados. Depois que o pecado dele foi perdoado, a voz apareceu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí sabe o que foi que o pecador perdoado disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido, você foi perdoado. Você era um pecador, sim, eu também igual a você. Nós éramos sujos, sim, o nosso currículo era de homens e mulheres impuros que habitam no meio de um povo de impuro lado, sim. Mas o perdão chegou até nós. E agora o perdão chegou até nós e nos habilita para servir a esse Deus que é o nosso Senhor e Rei. Então você pode servir a Deus sem nenhum sentimento de culpa. Você pode estar à disposição do Senhor sem se preocupar o que vão falar de mim. O que importa não é o que o mundo vai falar sobre você. O que importa é o que Deus fala sobre você. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, a sua vida e a minha vida precisam estar à disposição do Senhor. O nosso corpo precisa estar à disposição do Senhor. Os seus braços precisam estar à disposição do Senhor. Sabe como é que os seus braços estão à disposição do Senhor? Vai no velório, abraça alguém. Vai evangelizar na prisão, abrace alguém. Passe na rua, tem alguém que as pessoas de detenção, use sua mão para cumprimentar alguém. Use os seus lábios para proferir palavras agradáveis que edifiquem. Use os seus olhos para encontrar os aflitos que estão perdidos. E todo o seu corpo pode ser instrumento de justiça para ser agente de salvação de Deus. E a nossa vida precisa estar à disposição. Quero concluir com a leitura do versículo 15 em diante, que diz: e daí? Nós vamos ir pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus. Porque o quê? Porque o quê? Então, se era outrora, já não é mais. Está livre. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne.
assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos corpos, membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você não está mais sendo escravo do pecado. Você não vai ter mais como salário a morte eterna. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm como salário o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Repito, o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que ele está dizendo? O sacrifício no Antigo Testamento era oferecido através de um animal morto. Agora o sacrifício é oferecido à minha vida e à tua vida viva, renunciando o pecado, porque nós estamos vivos para Deus. Sacrifício santo. Por quê? Porque você está separado. Você é único e exclusivo, separado para Deus. Nós pertencemos a Deus e não mais ao diabo. Então, meus queridos, a nova vida do novo homem, nós devemos levar em consideração que nós devemos saber que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Devemos levar em consideração que estamos mortos para o pecado e totalmente vivos para Deus. E nós devemos entender que a nossa vida deve estar à disposição do Senhor. Esse Senhor que nos salvou, esse Senhor que nos libertou, esse Senhor que nos livrou do império da morte. Eu queria que você saísse nessa noite aqui perguntando: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou na igreja e eu só sou crente. Já é muita coisa? É. Mas Deus chamou a gente para fazer alguma coisa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria usar o violão. Posso, Mila? Me ajuda no pedestal, Gary Douglas. Uma música em sol, se vocês quiserem me ajudar. É uma música bastante conhecida. Uma oração. Se Deus falou no teu coração através dessa mensagem, se você entender que você não vive mais para o pecado, se você está vivo para Deus, eu queria que você levasse isso em consideração. Talvez você pode falar: mas eu nem não assumi compromisso com Deus. Eu queria dizer nessa noite: Deus quer te dar vida, quer te libertar da escravidão do pecado, quer trazer para Ele, para servir a Ele, para ser instrumento de justiça, para a proclamação do Evangelho. Eu queria que você fizesse essa oração cantada. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva. Só vocês. Veio o Senhor minha vida oferecer. Quero minha vida te entregar. Quero minha vida a
encerrar esse momento de culto com essa oração cantada. O Senhor minha vida oferecer como ofertas de amor. Você pode fazer esse canto com o coração? Quero minha vida te entregar. Quantos adolescentes, quantos adultos desse lugar têm lutado contra o pecado. Quem sabe que não tem sido fácil, ele sabe que não tem sido fácil. Então nós queremos, ó Deus, trazer uma informação com base na tua palavra. Sabeis, pois, que estáis mortos para o pecado e vivos para Deus. Ei, o pecado não tem mais domínio sobre você. Sua vida pertence ao Senhor. Por isso você pode lutar contra o seu pecado, contra a sua falha, contra a sua fraqueza, certo? E que o pecado não tem mais domínio sobre você. Certo? Que o pecado não mais te condena. Certo? E que agora você deve considerar que você vive para Deus. Quando o pecado vir, você pode dizer: não, eu vivo para Deus. Quando os amigos se convidarem para fazer o que não convém, você pode dizer: não, eu vivo para Deus. Porque o sangue de Cristo nos perdoou para isso, nos habilita para isso. E não apenas isso, mas agora um pecador restaurado tem uma vida à disposição do Senhor. Sabe quem foi que colocou a nossa vida à disposição do Senhor? Foi o próprio Senhor. Porque Ele nos comprou com o seu sangue e Ele nos quer para o seu serviço. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, a Mila vai estar cantando a música e depois a palavra está com o presidente da federação. Você pode sentar? Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando
vai verter a vida do corpo teu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu. Levar-me vai verter a vida do corpo teu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu. Levar-me A palavra das empregadas, o Espírito Santo me incomodou muito. No sentido de que aqui tá bom, aqui tá lindo, é bonito ver vocês aqui. Talvez você veio só por um convite de um amigo, você veio por uma insistência do seu colega. Você veio porque alguém investiu dias de oração na sua vida para você estar aqui. Você veio porque pessoas estavam orando por você. Você não está aqui por acaso não, meu querido, como o pastor já falou. Deus escolheu esse lugar para você estar. Mas nesse momento Jesus me incomoda no sentido de que, enquanto nós estamos aqui, nos alimentando do alimento mais gostoso que pode existir, enquanto nós estamos aqui nos servindo deste banquete, porque isso é um banquete, a comida é boa, o rio é gostoso, é agradável, mas a presença do Espírito Santo nada se compara. Mas eu queria neste momento levantar um clamor e que você se lembrasse de um amigo seu que está lá a passos largos para o inferno, no carnaval, se satisfazendo do banquete do diabo, com os mais finos pratos que ele tem. Nós temos hoje os finos pratos, que são os melhores, é a palavra do Senhor, é a presença incomparável do Senhor no nosso meio. Mas eu tenho certeza que você tem um amigo, que você tem um irmão, que você tem um primo, um filho, um neto, um vizinho, que neste momento o inimigo está tentando, porque o que João 10:10 diz? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele pode estar sendo destruído nesse momento. Nós estamos aqui, estamos longe, não tem comunicação, não tem internet, não tem WhatsApp. WhatsApp, glória a Deus que não temos. Mas nós temos ligação direta com o Pai. E nós não precisamos de internet para falar com Deus. Nós não precisamos de WhatsApp. Então você baixa a sua cabeça. Lembre de uma pessoa. Interceda por essa pessoa agora. Talvez seja seu irmão que fala, você veio para o melhor dessa terra, que é a presença do Senhor. Mas talvez tenha um amigo seu ou um filho. Então vamos interceder ao Pai nesse momento por uma vida. Porque o Espírito Santo não nos incomoda à toa. E eu fiquei incomodado o tempo todo na cadeira. Tem alguém indo para o inferno. Tem alguém, muitas pessoas pode ser. Lembre de alguém, baixe a sua cabeça. Ore ao Senhor, porque nós temos ligação aqui, não tem Wi-Fi não. A nossa ligação é direta, nós não precisamos de Wi-Fi. Nós não precisamos de tecnologias. Nós não precisamos de computadores. Nós temos os nossos joelhos, nós temos os nossos lábios, nós temos o nosso coração. E nesse momento, clame ao Senhor por uma vida. Porque assim como você está aqui, assim como o Espírito Santo lhe trouxe, Ele pode enviar os seus anjos. A Bíblia fala que os anjos são ministros de Deus ao nosso favor. Que privilégio nós temos. Os anjos são usados para o nosso favor, para aquilo que a gente pede e intercede a Deus. A gente não pode ir onde está acontecendo algo com algum parente nosso, com algum amigo, mas o anjo do Senhor pode estar lá. Porque o Senhor é um Deus onipotente, o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. E nós vamos levantar um clamor agora pelos nossos amigos. Lembra de um amigo seu. Talvez você que está aqui está com o coração doído, ou então pensando, eu poderia estar lá. Não, o
Espírito Santo de Deus lhe trouxe aqui, porque Ele quer lhe tratar, Ele quer lhe curar essa ferida que dói dentro de você. Você que talvez é uma pessoa rejeitada, você é uma pessoa que sofre. Às vezes você está aqui no nosso meio sorrindo, brincando, tomando banho de rio, mas dentro de você tem uma ferida enorme. E o Espírito Santo de Deus, Ele sara as nossas feridas, Ele sara as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Você é único, você é especial. Na palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Vocês são fortes. É por isso que o inimigo tenta vocês, porque vocês são muito fortes. Vocês são usados. Você pode ser tremendamente usado para tocar na eternidade de alguém. Oh, meu querido, sinta prazer em tocar na eternidade de alguém. Porque um dia nós estaremos frente a frente com o nosso mestre, em frente ao trono branco, e Ele vai nos pedir conta do que você fez. Porque nós não somos mais inocentes a partir de tudo que ouvimos. Nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais. E o Senhor irá cobrar de nós as vidas que foram para o inferno. Passamos todo dia por pessoas, trabalhamos com pessoas, vivemos com pessoas, e nós nunca falamos do amor de Deus para essas pessoas. Oh Deus, venha nos perdoar nessa noite, Senhor, com toda a nossa negligência que temos tido para com a Tua palavra, porque ela é cura, ela é vida, ela é eficaz, ela é cortante, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Oh Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Oh Deus presente aqui, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Envia anjos, ó Deus, envia anjos à nossa cidade, ó Deus, cada cidade aqui representada, ó Deus. Quanta festa mundana não está tendo por aí, quantas vidas sendo ceifadas, mas o Senhor nos poupou, o Senhor nos trouxe a este lugar, o Senhor pôs a Tua mão poderosa sobre nós, o Teu braço foi estendido e foi livrado das nossas vidas. O inimigo nos tentou em toda essa estrada. Oh Senhor, o Senhor Deus que faz livramentos, oh Senhor traz curas, oh Deus, o Senhor Deus que restaura. Oh Deus, quantos livramentos invisíveis nós já não tivemos, porque temos crianças no rio, temos criança brincando por aí, temos jovem, nós sabemos que ele não está feliz com isso, ele não está feliz com esse acampamento, porque vidas serão rendidas aos pés do Senhor, porque vidas serão restauradas para o Senhor, porque relacionamentos serão ligados para o louvor do Senhor, sarados, sarados. Queremos ser sarados por Ti nessa noite, Espírito Santo. Trabalha no nosso meio, fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Salva os nossos familiares, Jesus. Salva os nossos amigos, ó Deus. Aqueles que um dia ouviram falar do Senhor, mas abandonaram o Senhor na sua trajetória, não suportaram o peso da cruz, abandonaram a cruz, Deus, e prosseguiram, ó Pai, pelo esse mundo perdido. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, ouve as nossas orações que subam aos céus, como aroma agradável ao Senhor que chega ao trono da graça. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor nosso advogado, o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Visita cada lar aqui representado, meu Deus e meu Pai. Os esposos que lá ficaram, as esposas que lá ficaram, os pais que lá ficaram, os irmãos que lá ficaram. Oh Deus, envia um anjo do Senhor. Envia um anjo do Senhor para tocar, porque o Senhor tem esse poder. Nós ministramos daqui e o Senhor faz lá, porque não somos nós que fazemos, é o Senhor que pode todas as coisas. Oh Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor por esse ajuntamento. Oh Deus, não permita que ninguém volte para a sua cidade da mesma forma que chegou, mas que algo seja transformado nas suas vidas, pelo poder da Tua palavra. Pelo poder da Tua palavra, o Evangelho transformador vem sobre nós, Espírito Santo. E se tiver algum jovem aqui com o coração ferido,
Pai, pelo poder do Evangelho, que ele seja curado e que ele seja sarado. Oh Deus, não deixe esse coração endurecido, porque a tua palavra vai ser como a parábola que a tua semente cai numa estrada e os pássaros vêm e comem. Outro, a tua palavra cai no coração endurecido, a semente não brota, mas que cada coração aqui, Deus, desses jovens, desses adolescentes, oh Deus, seja como um terreno fértil, onde a tua palavra irá cair, já irá germinar, irá criar vida, irá brotar. E quando voltarmos para nossa cidade, seremos como esse rio que corre levando vida, que do nosso interior flui rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva fluam de cada coração. Oh Deus, que levamos vida onde quer que passamos, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, que gere vida através de nós, porque foi para isso que o Senhor está. Oh Deus está em nós agindo, o Espírito Santo de Deus está em nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém.